E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada mais curta, foram apenas 6 jogos disputados, e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve nesta bagaça, porque aí você não perde nenhum vídeo novo. E se tem uma coisa que não falta aqui no canal, são vídeos. São pelo menos 3 vídeos por dia. Tem dia que chega a 5. Então, se você não quiser perder nada, né? Se você quiser ficar muito bem informado sobre tudo que rola nessa liga maravilhosa, recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Pessoal, vamos começar o vídeo falando sobre Boston Celtics e Brooklyn Nets. O Celtics encarou o Brooklyn Nets ontem fora de casa, lá no Barclays Center, e conseguiu uma grande vitória por 118-110. No primeiro quarto, duas coisas chamaram a minha atenção. A primeira foi o grande volume do Jason Tatum. O Tatum teve um primeiro quarto espetacular, explodiu para 19 pontos, cozinhou assim a defesa do Brooklyn. Foi impressionante o que o Tatum jogou. E a outra coisa que chamou a minha atenção foi a estratégia do Celtics de ficar toda hora mandando o Ben Simmons e o Claxton ali para o lance livre, o famoso hack. O Celtics já abriu o jogo fazendo o hack no Ben Simmons e no Claxton. E isso chamou a minha atenção, porque normalmente você usa o hack, você usa essa estratégia de mandar jogadores com baixo aproveitamento no lance livre para a linha do lance livre. Normalmente você faz isso no final do jogo. O Celtics não, o Celtics já abriu o jogo metendo o hack e deu certo. Deu certo. O Celtics, com essa estratégia, conseguiu ter mais posses de bola, conseguiu recuperar a posse de bola mais rápido e fechou o primeiro quarto vencendo por 6 pontos. No segundo quarto, o Celtics conseguiu dar uma belíssima desgarrada depois do Mikal Bridges ter cortado ali a diferença para 2. O Tatum liderou uma sequência de 8 pontos seguidos ali para o Celtics e o time abriu 10 pontos. E depois de uns 4 minutinhos, a vantagem subiu para 15. Antes do término do primeiro tempo, o Celtics chegou a abrir 20 pontos de vantagem. Só que ali no finalzinho, o Brooklyn conseguiu diminuir e o jogo foi para o intervalo com o Boston vencendo por 72-57. O Tatum iniciou o terceiro quarto meio abaixo, com um ritmo um pouquinho menor, e aí a vantagem do Celtics deu uma leve caída, só que depois de um tempo o Tatum deu uma acordada, voltou a engatar aquele bom ritmo, e aí o Celtics conseguiu colocar 23 de vantagem e meio que encaminhou a vitória, e aí no quarto período só administrou o jogo. No fim, o Celtics saiu com a sua 42ª vitória na temporada, campanha 42-12. O Celtics caminha a passos largos para ter a sua melhor campanha na temporada regular desde 2008, onde o time conseguiu 66 vitórias. Eu acredito que se o Celtics manter esse ritmo, manter essa pegada, consegue terminar com mais vitórias do que teve lá em 2008. O Celtics realmente tem jogado muito bem, tem dominado os adversários e tem conseguido jogar bem tanto dentro como fora de casa. A única crítica que eu tenho ao Celtics nessa temporada, e não só nessa temporada, mas é uma crítica que eu tenho já faz um tempo, é que o Celtics precisa vencer jogos maiores com mais frequência. Eu não quero desmerecer o Brooklyn Nets de forma alguma, mas vitórias assim contra Brooklyn, contra times como o Brooklyn Nets, times de zona de play-in e tudo, o Celtics consegue aos montes. Agora, vitórias contra Denvers da vida, Clippers da vida, não são tão frequentes. Não estou falando que o Celtics não ganhou
desses times. Não tô falando que o Celtics não ganhou jogos grandes. Ganhou, só que não com a mesma frequência, não com a frequência que é esperado de um time do tamanho do Celtics, de um time tão bom como o Celtics. Um time como esse Celtics, com tantas peças, com o elenco que tem, deveria vencer esses jogos grandes, deveria vencer no prime time com uma frequência bem maior do que vence. Nessa temporada, o Celtics teve alguns vexames em prime time. Acredito que os maiores foram aquele atropelo contra o Bucks e a derrota para o Lakers no TD Garden, com o Lakers jogando sem LeBron e AD. Esses eram jogos que o Celtics tinha que ganhar. O Celtics precisava ganhar. Sabe? Então, o que falta para esses Celtics, na minha visão, é essa questão de vencer jogos maiores com mais frequência. Porque vencer Brooklyn, vencer Indiana, e de novo, com todo respeito do mundo a esses times, são coisas que o Celtics faz e vai fazer, porque é muito melhor. Agora, enfrentando um Cleveland Cavaliers, por exemplo, eu quero ver um Celtics se impondo, conseguindo dominar do jeito que dominou o Brooklyn ontem. Entende? Então, esse é o meu ponto em relação ao Boston Celtics. Eu acho que é muito por essa falta de triunfos em prime time que muitas pessoas não temem o Boston Celtics. E ontem eu participei do Overtime lá no Live Basketball BR e nós falamos sobre isso. Eu e o grande Leonardo Sasso, que tá brilhando, hein, nos comentários da ESPN. Leonardo Sasso, craque. A gente estava conversando e aí eu até comentei que se é um Golden State Warriors com essa campanha do Celtics de 42 vitórias, todo mundo ia estar se borrando de medo do Warriors no playoff. Todo mundo ia estar se borrando. Se você transfere essas 42 vitórias do Celtics para o Warriors, o respeito, a forma como as pessoas estariam olhando para o Golden State seria diferente. Seria diferente. Eu não sinto que as pessoas têm medo do Celtics. Eu não sinto que os torcedores, por exemplo, do Miami Heat olham para o Celtics e pensem, putz, se pegar esses caras no playoff, se a gente pegar esses caras no playoff, a gente tá ferrado. Eu não sinto isso. E por que existe essa diferença? Porque nos últimos anos, o Warriors se caracterizou por brilhar em grandes palcos, em vencer grandes jogos com uma grande frequência. Eu não tô falando do Warriors hoje, tá? É um exercício de imaginação, tá? Não tô falando que o Warriors hoje vai conseguir 42 vitórias. Não é isso. Não é esse o meu ponto. É só um exercício de imaginação. Tira essas vitórias do Celtics e transfere pro Warriors. O jeito das pessoas olhar, o respeito das pessoas seria diferente pelo fato do Warriors de 2015 para cá ter se consolidado como um bicho papão. O Celtics não tem essa fama. Na verdade, o Celtics tem a fama contrária, de ser um time pipoqueiro. Eu acho injusto colocar esse rótulo no Celtics, mas é inegável que as pessoas têm essa percepção de que o Celtics é um time que no grande palco, nos grandes momentos, some. Então, era só um ponto que eu queria levantar em relação a essa campanha do Celtics, que é, sim, muito boa, mas parece que ela não está tendo o impacto que deveria ter nas pessoas, entende? Eu acho que as pessoas não estão temendo, de fato, o Boston Celtics, mesmo tendo uma campanha simplesmente espetacular. E sobre a questão do Celtics vencer bem dentro e fora de casa, um fato interessante é que o Celtics, com a vitória de ontem, embalou a sua 8ª vitória seguida no Barclays Center, na casa do Brooklyn Nets. Considerando os playoffs, foi a 8ª vitória seguida do Celtics lá no Barclays Center. Dá para dizer que o Celtics tem 2 casas, então, na NBA. O TD Garden e o Barclays Center. Impressionante o retrospecto do Celtics jogando lá em Brooklyn.
Destaque da vitória foi o Jason Tatum, 41 pontos e 14 rebotes, grande atuação do Tatum. E um outro cara que merece o destaque é o Drew Holiday, foram 14 pontos e 12 assistências para ele. Pelo lado do Brooklyn, vale destacar o Cam Thomas com 26 pontos e o Mikal Bridges com 27. Vamos seguir o vídeo falando sobre Oklahoma City Thunder e Orlando Magic. No duelo entre dois dos times mais jovens da NBA, o Oklahoma conseguiu sair com a vitória 127-113 na noite que marcou a aposentadoria da camisa do Shaq lá no Orlando Magic. O Shaquille O'Neal teve o seu número 32 aposentado no Orlando, foi a terceira franquia que aposentou a camisa do Shaq, hein? Ele tem camisa aposentada no Miami, no Lakers e agora também no Orlando Magic. É pouco gigantesco o Shaq, né? É pouco gigantesco. E vale ressaltar que a cerimônia foi bem bonita. Foi bem legal ver a camisa do Shaq sendo aposentada. Ele é um dos maiores jogadores da história. É um dos maiores jogadores da história. E não só no tamanho, mas no seu gigantismo para a liga. Se você for fazer uma lista dos jogadores que mais impactaram na NBA, que mais impactaram no mundo do basquete, o Shaq vai estar no topo. Porque o impacto que esse cara teve foi simplesmente inacreditável e a passagem dele no Orlando foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Apesar dele não ter sido campeão, ele conseguiu muito sucesso, conseguiu ter muito sucesso no Orlando. Eu acho que o Magic se tornou uma franquia midiática por conta do Shaq. Antes do Shaq, pouco se falava do Orlando Magic. Só que depois dele, aí o Orlando virou uma das franquias queridinhas da galera. Muita gente começou a torcer por Orlando por conta do Shaquille O'Neal. Aí depois teve ali a era do Dwight Howard, que também atraiu muitos torcedores. Agora, essa geração Franz Wagner, Paulo Banchero, também deve angariar alguns fãs. Mas tudo começou com o Shaq. Então, mais do que justo ele ter a sua camisa aposentada. Mas, infelizmente, o Thunder estragou a festa e saiu com a vitória. Vamos lá, vamos falar sobre o jogo. O jogo começou bem movimentado, com o Orlando Magic melhor. O Orlando começou melhor o jogo. Wendell Carter, Jalen Suggs tiveram uma produção muito boa no primeiro quarto. Jalen Suggs, inclusive, matou muita bola de três. Muita bola de três. E aí o Magic conseguiu ali abrir uma boa vantagem. Só que aos poucos o Shai foi entrando no jogo e com o Jalen Williams ajudando muito, o Thunder encostou e chegou a virar a partida. Só que ali no finalzinho do primeiro quarto, basicamente no último lance, o Franz Wagner matou uma bolaça e colocou o Magic na frente, fez o Magic fechar a parcial na vantagem. No segundo quarto, quem brilhou mesmo foi o Jalen Williams. O Jalen, ele comandou o ataque do Thunder enquanto o Shai estava ali no banco, dando uma descansada, e conseguiu fazer um ótimo trabalho, fez o Thunder virar o jogo, e o primeiro tempo terminou com o Oklahoma vencendo por 8 pontos. Na volta do intervalo, o jogo voltou a se equilibrar, as duas equipes ficaram ali trocando cestas, o Banchero cresceu muito na partida, só que do outro lado, Shai e Jalen Williams seguiram extremamente produtivos e o Thunder fechou o terceiro período vencendo por 10. E aí no quarto período, o Jalen Williams colocou o jogo no bolso, aumentou bem a vantagem do Thunder e deu toda a tranquilidade do mundo para o time fechar o jogo bem e saiu com a sua 37ª vitória. Já o Orlando Magic sofreu sua 25ª derrota. Vale destacar que no final ali do jogo, o Shai deu uma provocada na torcida do Magic. O Shai, depois de matar uma bolaça, mandou a torcida do Magic para casa. Rapaz, mandou a galera embora. Ousado o menino Shai. Ousado o menino Shai. Mas ontem ele pôde dar essa provocada porque ele jogou pra caramba. 32 pontos pro Shai, mais uma atuação espetacular
do candidatíssimo a MVP. Só que muito importante ressaltar também a excelente atuação do Jalen Williams, né? 33 pontos para o Jalen Williams. O que esse moleque joga é sacanagem. Eu sempre vou bater nessa tecla. Precisamos falar mais sobre o Jalen Williams. Precisamos falar muito mais sobre esse moleque. O que ele tá jogando é surreal, cara. É surreal. Além dos dois, vale destacar também o ótimo jogo do Chet. Apesar de não ter pontuado tanto, foram apenas 13 pontos, ele teve um desempenho defensivo muito bom. Foram 5 blocos pro Chet e 9 rebotes, cara. Então, ele teve uma presença muito forte ali no garrafão. Pelo lado do Magic, destaque vai para o Paulo Banchero com 23 pontos, 6 rebotes e 10 assistências. Vamos seguir o vídeo falando sobre Miami Heat e Milwaukee Bucks. Mesmo jogando fora de casa contra um Bucks que vinha de 2 boas vitórias seguidas e jogando sem Jimmy Butler, Terry Rozier e Josh Richardson, o Miami Heat conseguiu simplesmente amassar o Milwaukee Bucks e venceu por 123-97. Detalhe, Milwaukee Bucks com Damian Lillard e com Giannis Antetokounmpo. Foi simplesmente surpreendente o que o Miami fez ontem contra o Bucks. O Heat iniciou o jogo explorando muito bem a péssima defesa de perímetro do Bucks. Miami fez chover bolas de 3, foram 7 no primeiro quarto, e o time conseguiu fechar a parcial, vencendo por 12. No segundo quarto, Miami se manteve melhor e seguiu ali punindo no perímetro e conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem muito boa, foi para o intervalo vencendo por 69-52. No terceiro quarto, o Bucks conseguiu baixar a diferença para 9, faltando ali uns 7 minutos para terminar o quarto, só que o Jovic apareceu muito bem e fez o Miami ir para o quarto período, vencendo por 98-76. Daí, no quarto período, o Miami chegou a abrir 31 pontos antes de retirar os seus titulares e colocar os reservas para terminar a partida. No fim, Miami saiu com a sua 29ª vitória na temporada e o Bucks sofreu a sua 20ª derrota, e essa uma das mais feias na temporada, viu? Eu sei que o time vinha de back-to-back, tava cansado, pode ter faltado perna pro Bucks, tá? Dá para passar esse paninho, mas, velho, perder pro Heat, que não teve Rozier, Richardson e Butler, e perder do jeito que perdeu fora de casa, foi feio. Foi bem feio e foi um balde de água fria, porque os últimos 2 jogos do Bucks foram bons. O jogo contra o Denver foi excelente. Foi excelente. Eu percebi que a torcida começou a se empolgar. Só que aí ontem veio esse baldaço de água fria, que foi o amasso do Miami Heat, cara. O Miami dominou, velho. Dominou, jogou muito. Duncan Robinson meteu 6 bolas de 3, o Jovic meteu 5, Bam Adebayo saiu com triple-double de 16 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Foi uma vitória zaça do Miami Heat. Vitória zaça. Não quero aqui, em nenhum momento, tirar um grão de mérito do Miami. Miami jogou muito. Só que o Bucks ontem foi vergonhoso, assim, cara. Vergonhoso. De novo, eu entendo que veio de back-to-back. Mas dava para ter jogado melhor. Dava para ter jogado melhor contra um Miami desfalcado e sem o seu franchise player. Então, ficou feio. Ficou feio pro Milwaukee Bucks de Doc Rivers. Bom, vamos seguir o vídeo falando sobre Phoenix Suns e Sacramento Kings. Esse aqui prometia ser o jogo mais divertido e mais movimentado da rodada, e acabou realmente sendo. Foi um jogo bem legal, foi trocação pura, e no fim, quem saiu com a vitória foi o Phoenix Suns. Phoenix bateu o Kings por 130-125, o Sacramento até começou melhor
o jogo conseguiu ir para o intervalo com 3 pontos de vantagem, só que na volta do intervalo, o Phoenix Suns conseguiu manter um ritmo muito forte durante os 2 últimos quartos, marcou 66 pontos no segundo tempo e conseguiu buscar a virada e saiu com a sua 32ª vitória na temporada. Já Sacramento sofreu sua 23ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Phoenix, Kevin Durant terminou com 28 pontos e 11 rebotes, ótimo jogo do Durant. Devin Booker, 25 pontos e 9 assistências. E o Eric Gordon, vindo do banco, entregou 23 pontos. O destaque negativo do Phoenix Suns foi a lesão do Bradley Beal. Em menos de 5 minutos em quadra, o Bradley Beal acabou sofrendo uma lesão ali no posterior da coxa esquerda e teve que deixar a quadra, e fica agora a preocupação para a sequência aí da temporada, porque a gente sabe que toda vez que o Bradley Beal se lesiona, é papo de um mês fora. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos dias, o que vai dar na ressonância. Vamos torcer para não ser nada de ligamento, de tendão, para não ser nada mais sério. Mas foi uma pena ver ele saindo lesionado com nem 5 minutos jogados. Foi realmente bem chato. Pelo lado do Kings, o destaque foi Domantas Sabonis, 35 pontos, 18 rebotes e 12 assistências, mais um triple-double para o Domantas Sabonis. Impressionante que esse cara tá jogando na temporada. De'Aaron Fox teve uma grande atuação de 40 pontos também, e vindo do banco, Malik Monk entregou 22 pontos. Só que mesmo com o triple-double do Sabonis e 40 pontos do Fox, o Kings não conseguiu evitar a derrota. E por quê? Porque não tem defesa. A verdade é essa, não tem defesa. Sacramento, assim como o próprio Phoenix, é um time baseado em ataque, 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 e acaba que nem sempre só o ataque, só pontuar vai ser o suficiente. Ontem o Kings encarou um time que conseguiu se igualar na trocação e não teve defesa para segurar, né? Fica complicado. O equilíbrio é a chave de tudo, meus amigos. E se tem uma coisa que esse time do Kings não é equilibrado, assim como o próprio time do Phoenix Suns. Só que o Phoenix, por ter jogadores com a capacidade defensiva um pouquinho maior do que os jogadores do Kings, o Phoenix acabou conseguindo limitar um pouquinho mais o ataque do Sacramento no segundo tempo e saiu com a vitória. Vamos lá, os últimos 2 jogos. Minnesota encarou o Portland Trail Blazers e conseguiu vencer. O Minnesota, que também vinha de back-to-back, amassou o Blazers 121-109, e o destaque foi o Anthony Edwards. Anthony Edwards teve uma atuação brilhante de 41 pontos com 16 de 27 nos arremessos de quadra. Jogo muito forte do Edwards. Outro cara do Minnesota que merece um destaque é o Rudy Gobert, que terminou o jogo com 16 pontos e 15 rebotes. Com essa vitória, Minnesota se consolida ainda mais na liderança do Oeste, são 38 vitórias na temporada, e o Blazers segue aí no projeto draft. O time chegou à sua 38ª derrota. E para fechar, comentar sobre a vitória do Lakers em cima do Pistons por 125-111. O Lakers resolveu o jogo no primeiro tempo. O primeiro tempo do Lakers foi excelente, mas assim, excelente mesmo. O Anthony Davis jantou o garrafão do Pistons, foram 18 pontos, 12 rebotes e 4 bloqueios só no primeiro tempo. Foi surreal o que o Anthony Davis fez. O LeBron, juntamente com o Austin Reeves, criaram muitas oportunidades. Os dois combinaram para 11 assistências. Eles dissecaram a defesa de Detroit, além das assistências. Os dois também tiveram um ótimo impacto na pontuação. Os dois combinaram para 22 pontos. O DeAndre Russell matou 3 bolas de 3. Assim, basicamente, todo mundo que entrou em quadra pelo Lakers no primeiro tempo foi bem. Foi bem. Todo mundo ali jogou bem. O Lakers foi para o intervalo com 71 pontos marcados e apenas 48 sofridos. E o jogo meio que
que terminou aí. A gente já sabia que só uma tragédia tiraria a vitória do Lakers. E no segundo tempo, o Lakers até brincou um pouquinho com o perigo, o Lakers caiu muito de rendimento no segundo tempo, foi pressionado e tudo, mas a vantagem que construiu ali no primeiro tempo foi tão grande que mesmo jogando de pau mole no segundo tempo, o Lakers conseguiu sair com a vitória, uma vitória protocolar, 125-111, 29ª vitória do Lakers na temporada e 45ª derrota do Detroit Pistons, que teve ali os seus destaques. O All-Star Thompson foi bem com 19 pontos, Cade Cunningham foi bem com 12 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, James Wiseman entregou 18 pontos e 9 rebotes, só que muito pouco, né? Muito pouco, não deu pro Pistão. O Lakers foi bem, todos os titulares pontuaram acima dos 14 pontos, Anthony Davis meteu 20 pontos, 14 rebotes e 6 bloqueios, o LeBron terminou com 25 pontos e 8 assistências, DeAndre Russell com 21 pontos, Austin Reeves 15 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, o Hashimura também foi bem, então foi um jogo bom do Lakers, foi um jogo bom, coletivamente foi um jogo bom e o primeiro tempo do time foi espetacular. Vale comentar sobre a estreia do Spencer Dinwiddie, que foi contratado recentemente ali no mercado de buyout, estreou ontem e, assim, teve ali bons momentos, foram 7 assistências distribuídas em 31 minutos, então ele teve uma boa participação ali na criação, só que 4 turnovers e 2 de 6 nos arremessos de quadra, 1 de 5 para 3 pontos. Arremessou bem mal, não cuidou bem da bola. Não foi uma estreia que me agradou, não, sendo sincero. É óbvio, foi só o primeiro jogo, tinha ali o nervosismo e tudo, mas não me animou essa estreia do Dinwiddie, não. Acredito que dos jogadores que mudaram de time nessa trade deadline, o Dinwiddie foi o que pior estreou. Gafford e PJ Washington estrearam muito bem lá em Dallas. O Schroeder estreou muito bem lá em Brooklyn. Bogdanovic não estreou bem no Knicks. Só que o jogo dele contra o caramba, me fugiu agora o time. Contra quem que o Knicks jogou? Teve até o Houston Rockets. Caramba, cabeça tá maluca. O jogo do Bogdanovic contra o Houston foi bem bom. Quem mais? Hayward ainda não estreou. Mitic estreou muito bem lá em Charlotte. Grant Williams teve uma boa estreia. Então, dos novatos aí, dos recém-contratados, eu acho que o Dinwiddie foi o que pior estreou. Mas foi só o primeiro jogo. Vamos aí dar um tempo para o Dinwiddie da massa. É isso, gente. Esses foram os jogos que rolaram ontem. Rodada curtinha, mas tiveram coisas interessantes acontecendo, por isso que deu quase 30 minutos aí de vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar, de comentar a sua opinião sobre o jogo, sobre os jogos, sobre, né, os resultados. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar a plataforma. O League Pass é o melhor lugar para quem quer assistir os jogos da NBA. E utilizando esse link, que eu vou deixar no comentário fixado, você consegue assinar com todos esses benefícios. 7 dias grátis e desconto. Então, se você não tem o League Pass, considere se cadastrar utilizando este link, porque de quebra você ainda ajuda o canal do Titio. É isso! Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima.